Muito bem, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Iniciamos o nosso programa e esta manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos nesta pandemia, que se encontram em fase de luto. Quero entregá-los a todos ao Imaculado Coração de Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso programa inicia-se com uma rúbrica cheia de cheirinhos, cheia de sabor. Aí em casa não sento o cheirinho, mas aqui no estúdio já temos aqui o cheirinho dos ingredientes. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao Pedro, sempre me esqueço do nome. O Pedro tem um restaurante, que é o Restaurante Cancha, juntamente com a sua esposa, que é a Sofia, certo? Sim. E no vosso restaurante vocês têm uma norma, desperdício zero. O que é que quer dizer com isso? Fazemos esse esforço. Nem sempre é fácil, Sim. mas fazemos um esforço muito grande de que não haja grandes restos. Sim. As sobras, mesmo das coisas que não são aproveitáveis, por exemplo, os caroços das maçãs, os restos de legumes, aquelas partes que não são tão aproveitáveis, utilizamos para compostagem. Em termos de embalagens, fazemos reciclagem daquilo que temos. Tentamos ao máximo comprar a granel, mas mesmo que tenhamos de comprar embalagens, porque temos mesmo de comprar, claro, é quase certeza. inevitável, fazemos a reciclagem. E depois também mesmo algumas coisas que podem ser reaproveitadas, nós fazemos esse reaproveitamento. Mesmo, por exemplo, um truque fácil e que todas as pessoas podem fazer em casa é utilizar, por exemplo, as cascas de frutas ou de legumes que não utilizem para fazer caldos. Sim. Portanto, faz um caldo e depois pode-se utilizar para sopa ou para fazer outro prato em que o caldo faça sentido. Nós fazemos muitas vezes isso, vamos juntando cascas e depois fazemos um caldo que depois utilizamos numa das receitas que fizermos. Um caldo de vegetais. Exatamente, um caldo de vegetais, juntamos louro, alho, mais algumas coisas e fica um caldo ótimo para ser utilizado para fazer risotos. Sim. Que é uma delícia. Então, olha, já iniciamos o programa com uma dica. Exatamente. As cascas dos vegetais, das frutas, pode fazer um excelente caldo e levar o seu prato. Exatamente. Não é? Dar mais sabor. O que é que temos para hoje? Hoje vamos fazer uma bolonhesa de seitã. Sim. O que é o seitã? O seitã é uma proteína que é extraída do trigo. Portanto, o glúten de trigo, que é aquilo que as pessoas muitas vezes falam. Hoje em dia há muitas pessoas que são intolerantes, outras que são celíacas e têm que ter algum cuidado e que, nesse caso, não devem de todo utilizar o seitã. Mas o seitã é a proteína do trigo, ou seja, é retirada a parte da proteína do trigo e com essa farinha é feita uma pasta que, depois de cozinhada, fica com a textura de carne. Neste caso, nós trouxemos já picada e é tal e qual como se fosse carne picada, vamos utilizá-la da mesma forma nesta receita. Caso nos estejam a ver pela primeira vez, o Restaurante Cancha é um restaurante de comida vegetariana, só para quem nos está a acompanhar perceber, e é a nossa rúbrica de comida vegetariana, que é uma opção, e há pessoas que tomam essa opção. Futuramente vamos ter também outro tipo de receitas, mas aqui, neste dia, é comida vegetariana e eu já tenho aprendido imensas coisas e já estou a colocar em prática lá em casa. Então, temos o seitã. Hoje vamos utilizar então o seitã para fazer a parte de carne picada, podemos dizer assim. Fazer sempre um refogado, neste caso com cebola e cenoura, picadinha, alho em pó, pimentão fumado, paprika. Vamos aromatizar com tomilho, neste caso, pode ser com orégãos, pode ser quem tiver tomilho fresco, pode usar o fresco? Sim, claro, ok.
polpa de tomate. Deve-se utilizar sempre polpa de tomate para fazer a bolonhesa. Sim. E em vez de sal, hoje vamos utilizar molho de soja. Sim. Tem um aroma diferente e vai elevar um pouco o sabor do seitan. E o azeite, que é o nosso grande amigo. Claro. Sim, uma receita bastante simples, que depois, em vez de utilizarmos o esparguete para acompanhar, vamos espiralizar courgette, que é uma técnica também interessante de comer um legume que normalmente é cozinhado, comê-lo cru, sem tempero nenhum. O tempero que vai ter é depois misturado com o seitan. Portanto, vamos só espiralizar e fica com a forma de esparguete e é bastante saboroso. E as crianças adoram. Sim, para as crianças para é as ótimo. crianças é ótimo. Uma forma excelente de lhes dar os legumes. Eu estou a ver também aqui umas maçãs. Como sobremesa, vamos fazer um crumble de maçã na frigideira. Ou seja, sem utilização de forno. Vamos fazer tudo na frigideira. E para as pessoas já se irem preparando lá em casa, vai usar maçãs, limão, pelo que eu estou a ver aqui. Limão, vamos utilizar, e nessa ideia de desperdício zero, vamos utilizar a raspa e o sumo. Ou seja, tudo aquilo que é aproveitável aproveita-se. E depois o crumble vai ser feito de uma forma ligeiramente diferente. Vamos utilizar o óleo de coco em vez da manteiga. Sim. E vai ser feito com aveia, flocos de aveia e amêndoa palitada e coco. Ai, que delícia. Os ingredientes são um pouco diferentes. A textura não vai ser exatamente aquela de bolacha, mas a ideia é que fique algo crocante para contrabalançar a suavidade das maçãs. Sim. E vai usar... geleia de agave. Geleia de agave, depois vou-lhe fazer uma perguntinha sobre a geleia de agave, mas não tudo agora. Com certeza. Um bom trabalho. Obrigado. E força. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que os nossos telespectadores já conhecem. Bem-vinda, Marta. Olá, Sandrinha. É sempre um gosto poder estar aqui e poder estar a acompanhá-lo também assim aí em casa. Hoje o tema do nosso programa vai ser sobre o luto. Também tendo em conta que nós passamos agora... ainda não passamos, estamos numa pandemia e muitas pessoas perderam os seus entes queridos. E então, como enfrentar tudo isto? Mas para chegarmos a essa parte do enfrentar, o que é o luto, Marta? O luto é um processo normal, ele é um processo adaptativo. Isto é, quando nós temos uma perda de alguém, neste caso estamos a falar de perder alguém, o luto é a resposta que nós damos a essa perda. Não é? Portanto, o luto ele é adaptativo. Às vezes as pessoas têm associado que o luto é algo mau ou que é negativo. E não é. O luto é uma fase normal que é uma adaptação a uma nova realidade. Existia alguém que tinha um grande significado para mim, que eu até estava habituada a determinadas vivências com aquela pessoa e que deixo de a ter. Ao deixar de a ter, eu tenho que me adaptar àquela ausência. Quando se perde alguém próximo de nós, o nosso interior sente-se abalado e desorientado, pois mexe com o que temos como certo e a ideia de eternidade. É isso mesmo? Exato. Ninguém gosta de se confrontar com o fim. Sim. Não é? E não é... É normal, faz parte de nós. Nós não queremos confrontar-nos com a nossa finitude, não é? Com o facto de termos um dia que terminar a nossa vida e partir para outro mundo. Ninguém, eu acho que pensa assim, que enquanto jovens, adultos, nós não pensamos muito nisso. Pensamos assim, quando fomos mais velhos, um dia, porque nós associamos a morte à idade que vai avançando, não é? E então, só quando eu for mais velha, eu penso nisso, não é? Então, tentamos não pensar. Aliás, há pessoas que rejeitam mesmo pensar no fim e que a nossa vida tem um fim. E isso é positivo? Não é. Não é porque, assim como nós nascemos, nós morremos, não é? E a morte faz parte da vida, faz parte do nosso processo aqui na Terra. E acho muito interessante na logoterapia que nós falámos no programa passado, o próprio Viktor Frankl, ele diz que a finitude da vida ela tem um propósito e ela dá sentido à vida. Porque, vejamos, se nós não tivéssemos um fim,
vocês convidaram-me para vir a este programa e eu diria, não, vou daqui a 1 ano, ou daqui a 2, ou sei lá. Porque não havia um fim. Então, nós começávamos, todos nós, a protelar as nossas tarefas, as nossas... Porque fazer hoje se eu tenho uma eternidade para o fazer? É verdade. Então, o facto de ter uma finitude dá-nos vigor e dá-nos alento e vontade de fazer as coisas o mais rápido possível. E faz com que não nos acomodemos. Exatamente. Senão viveríamos acomodados. Completamente. Teríamos toda a eternidade para fazer as coisas. Portanto, a finitude, ela faz parte da vida e até da forma como nós vemos toda a nossa história, todo o nosso desenvolvimento, não é? Ela dá sentido à vida também, por aí. Então a morte não pode ser ignorada. Muitos tentam ignorá-la. Sim, ela não, claro que não pode. Não pode porque ela faz parte de nós. E se nós tivermos em conta que nós vamos ter um fim, nós percebemos que tudo à nossa volta ganha um sentido diferente. Sim. Claro que quem acredita como nós, quem acredita em Deus e que temos uma vida para além desta, aliás, como Jesus nos disse, é a grande vida, é a vida verdadeira, não é? Para além desta. Então nós conseguimos perceber que esta vida aqui ela é uma passagem. Sim. Não é? Ela tem, claro, temos que nos empenhar com tudo. Temos e temos que vivê-la bem. E dar o maior sentido a esta vida. Mas nunca perder de vista que ela é finita. Sim. E que depois a gente há de ver como é que será, não é? Sim. Mas que ela é finita. Então nós temos que dar o nosso máximo. Temos que dar o nosso melhor. Sim. E este conceito de finitude ele também é muito importante quando as pessoas estão deprimidas. Porque uma pessoa com uma depressão é uma pessoa que perdeu o sentido da vida. Sim. E começa a protelar as coisas. Eu não faço hoje, faço amanhã, só me apetece dormir, não me apetece sair. E quando a pessoa é confrontada que, calma lá, tu vais ter um fim, tu vais viver o resto da tua vida assim, e se por acaso a tua vida acaba amanhã, ou daqui a uma semana, como é que tu vais ser lembrado ou lembrada? Sim. Não é? Então, esta finitude, ela põe-nos a arrancar. Só temos que avançar. O hoje para amar, para perdoar, só temos o hoje. É como na Canção Nova, nós vivemos o retiro da boa morte. De prepararmos-nos porque não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Então, fazermos uma boa confissão, fazermos uma boa arrumação da casa, aquilo que está a mais, que nós temos a mais, retirar para que nós possamos estar preparados para a vinda. Exatamente. E esse é um bom exercício para nos desapegarmos. Sim. Não é? Porque, claro, que nós vivemos apegados uns aos outros e é isso que dá sentido à vida. Mas quando morre alguém muito próximo de nós, claro, não é naquele momento, mas nós depois percebemos que realmente a vida... Eu vivo para além daquela pessoa, não é? E o luto é isso, é conseguir perceber isso mesmo. E quando é uma pessoa muito próxima, até uma fase do luto em que a pessoa retira as roupas da pessoa, não é? De casa... Aí, ou dou para uma instituição. Exato, faz parte do processo. Faz parte do processo esse desapego. Esse desapego, isso mesmo. Há pessoas, assim, logo no início que não conseguem e dizem não, eu nunca vou tirar as roupas ou do meu filho, ou do meu marido, do roupeiro. Elas vão permanecer lá. Há pessoas que às vezes mantêm todos os objetos intactos, como o quarto se a pessoa estivesse lá. Exatamente. Nem só como a pessoa estivesse, mas com medo de perder... A concepção, com medo de perder aquela pessoa. De se esquecer da pessoa. De se esquecer da pessoa, é verdade, é com medo de se esquecer da pessoa. E num momento isso é normal, num primeiro instante isso é normal, mas com o tempo é importante que a pessoa se desfaça. É salutar. Há pessoas que passado anos ainda mantêm os quartos intactos e isso é patológico, porque a pessoa não conseguiu superar aquela perda, se calhar nem a aceitou. Não é? Se num primeiro momento também é saudável que permaneça porque é estruturante para a pessoa, num segundo momento a pessoa tem que ir aos poucos retirando e às vezes as pessoas até ficam, sei lá, com uma peça ou só para uma recordação. Eu recordo-me de uma senhora que dizia que queria ficar com o cheiro do marido. Então havia uma peça que era a peça que ela manteve. O resto doou tudo, mas houve uma peça que ela quis guardar para ficar com o cheiro do marido. Não, é saudável que assim seja, não é? Desde que se consiga desapegar, ter algo que é referência, isso é saudável. Sim.
Como podemos ser preparados para a morte sem nunca a termos sentido? Como nós dissemos há pouco, a morte ela faz parte da vida, mas nós não a queremos pensar. Sim, isso é verdade. E graças a Deus eu não tive ainda na minha vida ninguém assim muito próximo, não é? Que falecesse. Tive amigos, tive familiares afastados, mas assim próximos, graças a Deus, nunca tive. Mas creio que só quando nós somos realmente confrontados com uma perda tão próxima, nós começamos a questionar com outro olhar, sim, o sentido da vida, não é? Sim, sim, sim. Porque eu falo por mim, eu posso pensar e penso e tento ver a vida de um prisma, mas tenho a certeza que no dia em que eu tiver que passar por uma situação dolorosa de alguém tão próximo, eu vou encarar ainda com outro olhar. Sim. Tenho a certeza. Eu lembro-me quando era criança que perdi o meu avô, que era alguém o meu avô paterno, tinha uma forte ligação. Não me deixaram ir ao funeral. E eu queria muito ver o meu avô. E isso para mim foi muito patológico depois, tanto que um sacerdote teve que conversar comigo, porque eu sonhava com o meu avô, eu via o meu avô criança, não é? Uhum. E tinha muitos sonhos com ele. E depois, não me lembro o que é que o sacerdote conversou comigo, sei que o meu coração acalmou e pronto, e acho que foi aí que o processo de luto se finalizou. Uhum. Porque vejo que para mim era importante, só que ficaram com medo, é muito pequenina, uhum, e tal, de ir ao funeral e despedir-me do meu avô. Dependendo das idades, sim, eu não é bom. Eu ter uns 6 aninhos. Pronto, dependendo da idade não é bom. Sim. Mas se a criança já tem uma idade que dá para conversar e compreender minimamente, sim, a situação e a perda que se está a passar, uhum, não vejo por que não. Cada vez mais as investigações em psicologia na área do luto têm dito que nós temos que dizer a verdade às crianças. Sim, isso é importante. Elas, para além de que elas conseguem perceber quando nós estamos a mentir, elas percebem. E porque não é saudável determinadas mentiras, como, por exemplo, há uns tempos atrás era muito comum dizer-se às crianças, a avó, por exemplo, voou e está lá no céu. Sim. Epá, a criança achava-me que ela realmente voava, a criança tem uma e que estava no céu, não é? Então, sei lá, imagina que ia andar de avião, a criança ficava com medo, mas eu vou voar e se eu não aparecer mais, por exemplo, pois, não é? Ou então dizer que a avó é uma estrelinha, que é muito comum dizer-se, mas, sim, sim, epá, mas depende de como é que a criança consegue ter essa concepção da estrelinha que está no céu. Pois. Nós temos que adequar a nossa fala à idade das crianças. Sim. E até por volta dos 9 anos, mais ou menos, as crianças não têm a noção de finitude. Sim. De que realmente a pessoa foi embora e que não volta. Uhum. Não é? Nas idades dos 5, 6 anos é tudo muito o fantasmático, não é? É muito... Sim. A questão de que se calhar ela está a dormir, mas vai voltar. Não tem essa consciência de que acabou. Tanto que, sim, durante muito tempo eles ficam a falar da pessoa e perguntam pela pessoa. Por mais que se diga, a criança não tem essa concepção. Não tem esse entendimento. Não é? Então, com as crianças nós temos que ter um cuidado redobrado, sim, no adequar a nossa fala, mas nunca mentir. Sim, isso é importante. Se nós mentimos, nós vamos criar traumas na criança. Até porque se a criança vê, imagina, uma situação assim bem dolorosa, o marido, o pai da criança morre, a mãe está de rastos, que é normal, não é? E não há mal da mãe dizer, porque a filha ou o filho vão, sim, ver, não é? E não há mal, aliás, é muito saudável que a mãe transmita à criança, olha, eu estou muito triste porque o pai morreu, estou muito triste porque ele já não está aqui connosco. Porque isto dá à criança também quase que o aval de dizer, eu também posso chorar, então, sim, não é? A minha mãe chora e está triste e eu também o posso fazer. Se a mãe esconder a tristeza dela, não vai dar oportunidade à própria criança de sofrer, sim, e de verbalizar, de exteriorizar a dor.
Isso pode depois refletir na adolescência e na fase adulta, porque aí a criança na fase adulta e na adolescência não vai conseguir exteriorizar as suas emoções. Sim. Que é importante. E as crianças, claro, às vezes torna-se também um bocadinho aborrecido, que elas fazem muitas perguntas e durante algum tempo elas vão estar sempre a questionar, mas e como é que foi? E onde é que foi? E para onde é que foi? Que é perfeitamente... Porque ajudas a entender, a elaborar. Não é? É elaborar o luto delas. É um processo um bocadinho diferente, mas semelhante ao nosso processo de luto dos adultos, não é? Fala-nos do sentimento de abalo e desorientação interior que nos toca quando passamos pela fase do luto. Ora, o luto ele comporta 5 fases, não é? Segundo uma grande psiquiatra que estudou muito a fundo o luto e a morte, não é? Kubler-Ross, ela veio dignificar o processo de morrer, numa altura em que as pessoas morriam nos hospitais sozinhas, sem amparo, e ela veio dizer que as pessoas no final de vida elas precisam tanto ou mais do contacto, da presença e depois estudar todo o processo do luto, não é? E ela fala então de 5 fases que acompanham o processo do luto. E uma primeira fase é a negação. Sim. Antes, deixa-me dizer uma coisa. Estas fases as pessoas não passam por estas 5 fases. A primeira fase, a segunda fase, não é assim que funciona. Ela percebeu que estas 5 fases existem, nem toda a gente passa pelas 5 fases, e às vezes nós podemos passar por primeira, segunda, terceira e voltar atrás, por exemplo, ok? Ou passar da primeira para a quinta logo. Depende da pessoa. Depende da pessoa, Cada um depende do processo. Exatamente. Mas então, a primeira fase ela fala da negação, que é aquela fase no imediato, quando recebemos essa notícia que não esperamos e dizemos, não, isto não está a acontecer, não é comigo, não pode, não é? Sim. E nego aquela realidade. E se num primeiro momento isto até é saudável, no sentido em que, claro que eu não quero que aquela pessoa morra, então todo o meu ser e todo o meu psicológico está empenhado a negar aquela situação, num momento mais tarde isto tem que passar. Sim. A pessoa não pode viver a vida inteira em negação. Em negação, não pode, senão aí entramos num luto patológico, mais à frente nós vamos ver o que é. A segunda fase é a raiva, que é ok, aconteceu, mas eu não queria nada que acontecesse. Isto não pode acontecer. E neste momento de raiva, às vezes o enlutado pode ficar até a tornar-se agressivo, ou para com ele ou para com os outros que estão à volta. E aqui temos que ter algum cuidado e estar atento às reações da pessoa, não é? Porque é uma fase de muita zanga em que a pessoa realmente percebe que aquilo está a acontecer, mas não quer. Está revoltada. Completamente. A terceira fase é a negociação. É uma fase... Nem toda a gente passa por esta fase. Porque é uma fase em que também tentamos negar aquilo que aconteceu e fazemos muito o negociar com Deus. Sim. Que é, se a pessoa não morrer, eu vou deixar de fumar, sei lá. Não é? Tentamos jogar com aquilo que temos de mais difícil dentro de nós e tentamos dizer, não, se eu fizer isto, ela não vai morrer. E a pessoa já morreu na altura, efetivamente. Sim. Às vezes este processo, porque assim, o luto não acontece só quando alguém morre. Nós temos um luto quando há uma doença grave, quando há um divórcio, há um luto daquela relação que existia. Então, o luto adequa-se a várias situações. E quando alguém, por exemplo, está com um processo de um cancro ou de uma doença terminal, existe muito esta negociação no sentido, se ela viver, se ela conseguir, então eu vou fazer isto. Ou eu, sei lá, o que a pessoa entender. E faz esta negociação para tentar recuperar a pessoa. Depois, a quarta fase é uma fase muito importante, que é a depressão. Não é que a pessoa entra na depressão-doença, não é? Mas porque é o momento em que a pessoa tem aqueles sentimentos de tristeza, de querer ficar de desilusão, de isolamento. Falta de apetite. Também pode existir, ou aumento de apetite, dependendo. Sim, há pessoas também com ansiedade. E aqui ela é importante porque nós chamamos que é um luto preparatório.
Porque é quando a pessoa tem realmente consciência de que a morte aconteceu, aceitou que aquela realidade aconteceu e por isso é que ela se vai abaixo. Os pés assentaram na terra. Exatamente. Ok, isto aconteceu. Agora, o meu mundo caiu, o meu mundo desabou e é o momento em que ela começa a tentar perceber o que é que eu faço com isto. O que é que eu vou fazer daqui para a frente? Não é? Então, é uma fase que é normal a pessoa isolar-se, é normal não querer falar com as pessoas e nós temos que respeitar, tendo sempre em conta a intensidade com que a pessoa vive isto ou o tempo que ela demora nesta fase de isolamento. Sim. E, por fim, chegamos à fase da aceitação. Eu compreendi, aceitei que a morte aconteceu, já chorei, vamos dizer assim, e agora eu vou avançar. Não é que eu vou esquecer aquela pessoa. Quando eu aceito que aquela pessoa faleceu, às vezes as pessoas têm medo e já me chegaram a dizer eu não quero aceitar que morreu porque senão eu vou esquecê-la. Vou dizer que ela não foi importante para mim. Sim. Não, nada disso. Nós vamos aceitar que precisamos de seguir em frente. Exatamente. E muitas das vezes é aquelas frases que nós costumamos dizer às pessoas que é, imagina ele a ver-te ou ela a ver-te lá em cima, o que é que ela queria para ti? Não é? Era que tu continuasses com a tua vida. Então a aceitação é a fase em que eu vou preparar o que está para vir. Sim. Marta, já reparaste que está aqui um cheirinho divinal? Delicioso. Pedro, estás a fazer o esparguete que não é esparguete? Está quase pronta. Está aqui um cheiro. Fazer um estofado normal. Acho que quase toda a gente já terá feito bolonhesa ou algo do género. Sim. Neste momento é só deixar apurar, também para que a cenoura fique mais molinha, mais tenra. Portanto, um método muito simples e a courgette foi só lavar bem, deixar com a casca e esterilizar, usar esta máquina de tortura de courgettes. Quem não tiver essa máquina? Isto não é fácil de fazer à mão, mas a outra forma que em vez de fazer esparguete, pode-se cortar com o ralador, ir cortando à volta. Boa ideia. E também dá para fazer. É que eu não tenho esta máquina. Dá para fazer com courgette, com cenoura, também fica bem assim, porque depois o contraste da parte mais crocante com a parte mais tenra também é interessante. Sim. Então, não se descasca o courgette? Não, a casca tem imensas vitaminas, os nutrientes estão em grande quantidade aqui na casca e se for bem lavada, e então se for de produção biológica, melhor ainda, e não há necessidade nenhuma de tirar a casca, até porque em termos de textura vai haver aqui alguma diferença, a parte de dentro mais tenra, a outra parte mais crocante. E depois no palato isso é bom de se sentir também. É bom, faz bastante diferença. E na bolonhesa é bom sentir essas texturas. Exatamente. Também, pronto, e é só isto, é muito simples. Apurar, depois depende também do fogão. Eu coloquei em lume muito brando, fica entre 15 a 20 minutos. O estofado começou com o azeite, com a cebola. Azeite, cebola e a cenoura, logo de seguida. Depois coloquei os temperos, a paprika e o alho em pó. Colocou vinho? Coloquei o vinho antes, exatamente. Primeiro o vinho, para fazer também, para refrescar e para evaporar imediatamente o álcool. E depois foi só temperar, colocar o seitan e logo a seguir o molho de tomate. Sim. Juntar também o molho de soja. Quem não tiver molho de soja... Pode ser com sal normal. normal. É uma receita que pode ser perfeitamente feita com sal. Sim. E depois só temperar também com um pouco de pimenta preta para dar mais sabor e o tomilho. Maravilhoso, maravilhoso. Marta, vais fazer lá em casa? Eu quero provar. Eu acredito que as crianças devem amar este prato, porque quando veem a courgette devem ficar original, encantados. É diferente. É muito original, muito original. Pedro, muito obrigada. Obrigado, até já. Bom trabalho. Obrigado. E vamos para um brevíssimo intervalo com água na boca. Estamos aqui cheios de água na boca. E até já. Voltamos já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, você que está em casa.
Eu estou aqui com um cheirinho maravilhoso aqui do Pedro, que está a fazer aqui uns pratos vegetarianos. E hoje o nosso tema é sobre o luto. E para isso temos aqui a Marta, que já é da casa. Sim. Mas para quem não conhece, é psicóloga, é missionária da comunidade Canção Nova, é casada, mãe de 2 filhos lindíssimos, não é, Marta? Isso mesmo. Marta, ninguém vive a pensar como será a sua vida se alguém que ama morrer. Nem pensamos que isso poderá acontecer mais cedo do que aos 100 anos. E, portanto, construímos a nossa vida com base nos nossos sonhos, anseios e projetos. É algo como nós vimos já na primeira parte, que nós nunca esperamos e nunca pensamos que isso vai acontecer, não é? E há 4 tarefas que são muito importantes na elaboração do luto. Um psicólogo que investiga estas... faz estudos sobre o luto, não é? O Worden, ele fala-nos de 4 tarefas que são importantes. A primeira é aceitar a realidade, não é? Enquanto nós não aceitarmos que aquela pessoa faleceu, nós não vamos conseguir elaborar o luto. Sim. Então, aceitar que sim, aquela pessoa faleceu e ela não vai voltar. É a primeira tarefa que nós precisamos. E nesta tarefa, o funeral, os rituais tradicionais, eles são muito importantes. O facto de existir o funeral, onde há uma despedida e que não acaba por não ser só da pessoa, mas é uma despedida comunitária, Sim. não é? E ele é importante não só porque percebemos que a pessoa realmente foi para a terra, e isto é importante perceber, o caixão a descer, a pessoa foi para a terra. Mas flor que é jogada. E todos os símbolos, Sim. não é? Mas também o apoio da comunidade, perceber Sim. que não estamos sozinhos e que aquela pessoa foi importante não só para mim, ela foi importante para várias pessoas, e isso também nos ajuda na elaboração do luto. Sim, por isso é que foi chocante neste tempo de pandemia as pessoas não poderem realizar da forma tradicional os seus funerais e nem poder ir muita gente, só um familiar ou outro. Ainda vamos sentir as repercussões deste impedimento, porque muitos lutos poderão ser adiados exatamente por não se poder ter estado ali. Vejamos, um pai que faleceu, que deixou 10 filhos. Sim. Eles não podiam ir os 10 filhos, não é? Então não tem que ser necessariamente a pessoa pensar, não, mas se faleceu alguém, se podiam ir acho que 5 pessoas, então os filhos estariam ali. Não, mas imagina que tem mais, não é? Uma família numerosa. Como é que um filho vai lidar com a perda de um pai, ou ao contrário, e sem realmente poder ter participado daquela despedida? Claro que há várias outras formas de se tentar, e a Ordem dos Psicólogos fez muitas coisas neste tempo, inclusive fez uns webinars sobre o luto. Sim. E eles lá até deram algumas sugestões para as pessoas, as famílias em casa, poderem fazer. Quem não conseguiu participar do funeral, poder fazer o seu funeral, entre aspas, em casa. Sim. Um momento até para as crianças poderem também expressar as suas emoções e a despedida, sei lá, fazerem uma carta, poderem se juntar, quem puder juntar ali dentro da casa, não é? E fazer memória da pessoa. Portanto, fazer uma caixinha, sei lá, uma caixinha onde se vai colocando coisas que gostavam daquela pessoa, coisas que marcaram. Há rituais que podemos ir fazendo para ir comatando, porque o funeral é, sem dúvida, um processo importante. Para a elaboração do luto. Porque o processo do funeral também vai preparando o nosso coração. É o coração, aos pouquinhos, todo o processo que é feito, porque não é assim de um momento para o outro, até aquela parte em que a família está lá a velar a pessoa que faleceu. É um processo interior também que a pessoa vai vivendo. Não é por acaso que isso existe, porque as tradições, elas são extraordinárias. Se existem por alguma razão, não é, Marta? Sem dúvida. Uma segunda tarefa é experienciar e processar a dor, que é aceitar a dor, chorar. Sim. Não vale a pena fazer de forte. Reprimir. Não. Vou realmente entrar em contacto com a minha dor, eu vou chorar, eu vou sentir a dor. Há algumas pessoas que nesta fase refugiam-se no álcool,
Sim. Não é? Porque não quero sentir a dor. E há outras que até fazem uma coisa que se chama a cura geográfica, que é viajar, 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 porque eu não quero entrar em contacto com a minha dor. Sim. E é uma tarefa muito importante, que é sentir a dor. Não fugir. Não fugir. Não ignorar. A terceira é a adaptação ao ambiente. É assim, houve uma perda. E às vezes, um exemplo, uma viúva que perde o seu marido, que era o seu companheiro, mas ele desempenhava outros papéis. Ele era o jardineiro, ele era o motorista, ele era o contabilista. Uma série de papéis que o marido desempenhava, não é? Assim. Então, há um luto do marido, companheiro, mas também exatamente, e agora quem é que vai cuidar do meu jardim? E agora quem é que vai cuidar do meu IRS? E agora quem é que vai fazer as contas lá em casa? Sim. Então, tem que haver uma adaptação à nova realidade. Só para dar um exemplo, tem uma senhora que é muito amiga da minha família, que o marido dela faleceu. Ela já tinha a carta, mas ela não conduzia. Apanhou um susto na altura e quem conduzia era o marido. Ele é que levava para todo lado. E ele faleceu e ela é uma pessoa extremamente ativa, muito assim, agitada, para a frente, não para. E ela, pronto, teve esse processo todo, mas depois, e agora? O que é que eu faço? Pegou nela, não, vou ter aulas de condução, comprou um carro e vai assim, não posso parar. E foi. E para nós todos, ficámos todos assim, porque nós nunca imaginámos, porque ela tinha mesmo medo de conduzir. Isso é saudável. E achei fantástico, assim, olha, aqui está um exemplo, aqui está um exemplo. Porque achei muito bonito, assim, a força que ela teve, mas ela também viveu o processo de luto muito bem vivido. Isso é importante. E o apoio dos familiares, dos amigos. As filhas também a apoiaram muito. Isso é muito importante. E depois temos a última tarefa, que é prosseguir com a vida. Não é? Até no caso de muitas viúvas ou dos viúvos, darem espaço para voltar a amar. Sim. Claro que não é no primeiro momento, sim, não é? E pode nunca acontecer, claro. Mas não negarem a possibilidade de voltarem a amar. Sim. Adaptar-se à nova realidade. Não é? São 4 tarefas muito importantes para nós pensarmos no processo do luto. Então vamos recapitulá-las. É aceitar a realidade da perda. Sim. Experienciar e processar a dor, aceitar a dor, viver, sentir a dor, adaptar ao ambiente que nos rodeia e prosseguir com a vida. Sim. Marta, tem o luto é benéfico, nós sabemos que o luto faz parte da vida e que um luto bem vivido significa que a pessoa vai conseguir seguir com a sua vida para a frente e que vai ser até uma pessoa mais feliz, digamos assim. Mas também tem o luto patológico. Fala-nos um pouco disso. É os casos em que não conseguimos fazer uma boa elaboração do luto, não é? Ele pode ser chamado luto patológico ou luto complicado, porque às vezes quando dizemos patológico associamos logo a doença. Uma patologia, não é? Sim. E nem sempre isso está por trás ou isso acontece, não é? Mas realmente o luto patológico, ele tem a ver com a intensidade dos sintomas, com a perda de funcionalidade e com a duração das reações. Sim. Isto é, eu vivo a tristeza, eu vivo a raiva, eu vivo tudo isso. A questão é a duração e a intensidade que eu coloco nisso. E podemos ter 3 formas de luto patológico. Temos o luto prolongado, que é a pessoa mantém os mesmos sintomas durante meses. Eu não gosto de colocar o tempo porque é muito variável. Depende da pessoa. Depende de pessoa. Cada um é ok? A maioria dos psicólogos que trabalham nestas áreas dizem que 1 ano é o considerado normativo para haver um bom processo de luto. Mas algumas pessoas é meses, poucos meses, e outras pessoas duram um bocadinho mais e não é por passado 1 ano que ele já é patológico. Sim, ok? A questão é, se, por exemplo, eu vivo numa fase de negação durante 1 mês, isso já é patológico. Sim. Porque se eu estou 1 mês a dizer não morreu, eu não estou a aceitar... 30, 31. Não é? Eu não estou a aceitar a perda daquela pessoa. Sim. Eu posso ter também um luto ausente ou diferido, que é, eu não vivo o luto agora, ou porque eu não quero e rejeito e nego, ou por uma série de outras circunstâncias. Por exemplo, morre o pai ou a mãe
E aquele filho é que tem que cuidar de tudo. Ora. Aí ele não tem tempo de vivenciar o luto. Não tem. E passado uns meses, ou às vezes anos, é que ele vai vivenciar. Eu tive uma senhora que eu atendi, que ela veio não por causa disso, veio por uma outra situação, mas logo na primeira consulta ela fala que tinha perdido um enteado há 20 anos. Meu Deus. E no momento em que ela fala dele, ela chora e percebe-se uma dor como se ele tivesse falecido ontem, no dia anterior. Porque não viveu. Porque ela não viveu. E foi tão interessante o processo que nós trabalhámos ali, à medida que ela ia trazendo memórias, lembranças. Claro que ela, por circunstâncias da vida, ela não pôde efetivamente viver aquele luto há 20 anos atrás, não é? Mas ela própria também não se deu até ao luxo de poder considerar aquele enteado como filho. Ela nunca lhe tinha chamado de filho, por exemplo. Foi só na elaboração do luto, 20 anos depois, que ela conseguiu chamar-lhe filho e aceitar-se mãe. Então foi muito bonito a forma como ela depois fez todo o processo de luto, inclusive é vamos dizer, uma despedida, não um funeral, mas que escreveu uma carta, aliás, que depois escreveu várias cartas, mas escreveu uma carta e fez um ritual em casa. O companheiro dela atual nem sabia da existência deste enteado e desta morte. Foi ali nas consultas que ela foi partilhando com ele e que foi vivendo, experienciando, aceitando aquela dor, aquela perda. Então, estamos a falar de 20 anos. Isto é um luto complicado. Sim. E depois tem repercussões na vida. Teve, e ao longo de 20 anos ela reprimiu, não é? Sim. Teve as consequências dela. Graças a Deus conseguiu realmente depois resolver. Mas não, podemos ter, não tem que ser 20 anos, às vezes lá está, as pessoas estão atarefadas com as partes burocráticas e depois, passado 2 ou 3 meses, quando estão, que já estão livres, então aí vão viver o processo do luto. Mas ele devia ter sido vivido antes. Marta, um pai e uma mãe perdem um filho. Esse luto é um luto extremamente complicado, porque normalmente são os filhos que perdem os pais e as mães já bem velhinhos, o normal, digamos assim. Mas um pai e uma mãe nunca esperam perder os seus filhos. Como é que se faz um luto da perda de um filho? Essa pergunta é muito difícil. Porque é um luto insuperável, segundo... Eu considero também. Nunca passei e Deus queira que nunca passe, porque daquilo que os pais que passam falam é algo terrível. Sim. Não menosprezando as outras perdas, ok? Mas a perda de um filho é como se fosse contra a própria natureza. Exato. Não é? Porque a representação que nós temos é que nós nascemos, crescemos e morremos quando formos velhinhos. Sim. Não é? Então, quando se perde um filho, nós achamos que o mundo se inverteu, que toda a lógica se inverteu. Depois ainda temos que lidar com o nosso sentimento de culpa, que é, eu não devia ter deixado de ir àquele sítio, ou se eu estivesse mais atenta a determinados sintomas, ou o que seja, não é? E temos que lidar com essa culpa de eu não consegui proteger suficientemente o meu filho, eu não consegui desempenhar o meu papel de mãe ou de pai com toda a plenitude, não é? Sim. Então há uma culpa muito grande. E creio que esses são dos lutos mais complicados de superar. Sim. Deixa-me só terminar, porque havia ainda outro... Tem mal. Havia ainda a terceira forma do luto patológico, que é o luto excessivo, que é viver com muita intensidade todos os sintomas que nós já tínhamos falado em cima, mas vivê-los com muita intensidade. Existem também alguns sinais nos lutos complicados que nós podemos perceber, por exemplo, e nós precisamos estar atentos, nós que estamos à volta temos que estar atentos a estes sinais. Quando a pessoa tem alucinações visuais ou auditivas, que num primeiro momento isso pode efetivamente acontecer e não é nada de extraordinário, porque a pessoa está ainda numa fase de adaptação e acha que vê a pessoa ou que ouve a pessoa, e num primeiro momento isso não é patológico. O problema é quando isto se arrasta, ou quando de repente achava-se que o luto estava resolvido e a pessoa diz que vê a pessoa que faleceu, que conversa com ela. Isto é um luto complicado.
ou a pessoa que nega ir a sítios onde a outra ia, ou que ia com ela. Não quer, nega as lembranças. Se alguém veio falar da pessoa que faleceu, não quer falar sobre ela, rejeita falar sobre ela. É porque o luto não está elaborado, não é? Tem pessoas que vestem uma veste preta. Sim. Não tem mal nenhum, mas tem pessoas que ficam anos e anos a fios com essa veste. Sim. Isso é positivo? Sandrinha, eu não tenho aí uma concepção elaborada, porque se há uns anos atrás eu vi isso na minha avó, sim, era extremamente natural a pessoa vestir o luto. Sim. E não significa que dentro dela não estivesse elaborado, não é? Antigamente, se calhar, era uma questão cultural. Sim. Mesmo o facto de ser nas aldeias, sim, não é? E, aliás, havia até um tempo para se vestir o luto, não é? E que a pessoa, se naquele tempo fosse vista sem o fato preto, era um ultraje, uma afronta. Sim, sim. Não é? Então, temos que perceber também que nós mudamos, sim, não é? Sim, os tempos são outros. Mudamos. E se há pessoas que não recusam, não querem nem vestir luto, não é? Há outras que se sentem bem assim. Exatamente. E que não vai afetar a vida delas. Há pessoas até que usam sempre alguma peça preta, sempre. Sim, não tem que ser todas, mas alguma peça preta. Pronto. Mas o importante aqui é que a pessoa elabore o luto interiormente. Exato. Também acompanhei uma senhora que, por uma questão de rebeldia com a pessoa que faleceu, vestiu-se de vermelho. Mas era adolescente e era uma questão mesmo rebelde, e mais na época em que foi uma afronta para a aldeia inteira. Pois. Não é? Ela foi vista e catalogada como vestiu-se de vermelho, mas porque na altura o vestir preto é que era o normal. Sim. Hoje em dia, se vires alguém de vermelho, não vais associar que a pessoa esteja com algum tipo de raiva ou de faltar ao respeito à pessoa que faleceu, não é? Não é por aí. E está aqui um cheirinho maravilhoso. A primeira fase é preparar a maçã cortada. Se não forem fazer logo, o meu conselho é que coloquem em água com umas pedrinhas de sal ou então com sumo de limão. Que é para não oxidar. Para não oxidar, exatamente. Sim. Embora neste caso, como vai a cozer, não é muito grave, a cor fica só apenas um pouco mais escura. E depois cozinhou com um pouco de óleo de coco, já cheira, geleia de agave e raspa de limão, sumo de limão e canela, um pau de canela. Quais os benefícios da geleia de agave? A geleia de agave, comparativamente com o açúcar tradicional, tem um índice glicémico mais baixo. Portanto, tem essa vantagem de não criar os picos de açúcar. Então, portanto, para diabéticos é mais adequado. Sim, as geleias naturais são melhores nesse sentido. E o agave é uma das melhores. Tem um preço que é relativamente acessível e, portanto, acaba por ser aqui uma opção interessante para uma alternativa ao açúcar. Ai, está aqui um cheirinho. E agora o que é que está a fazer? Agora o crumble. O crumble foi só também colocar o óleo de coco, deixar derreter e depois colocar a aveia, os flocos de aveia, coco ralado e a amêndoa palitada. Agora vou só adoçar também ligeiramente com a geleia de agave e adicionar, mesmo no fim, um pouco mais de óleo de coco, que vai ajudar a criar aqui alguns blocos, como acontece com o crumble tradicional. A canela e o limão adicionou à maçã? Sim, mas vou também adicionar aqui um pouco de sumo de limão. Eu gosto de sentir esse sabor. Sim. E a canela está aqui novamente também a aromatizar um pouco a mistura. Marta, agora colocar, diz então, lá da tua justiça. Está um cheiro delicioso. Delicioso. Eu estou encantada com estas receitas. Está um cheirinho muito bom. Vamos só dar aqui um pouco de aroma do limão. E esse crumble, ele pode
ser servido com alguma coisa ou só assim? Eu gosto dele assim, mas sim, com uma bola de gelado, como normalmente se costuma comer. O crumble eu acho que é uma excelente opção. Ou então com iogurte, para quem quiser algo mais leve, iogurte é uma boa opção também, iogurte natural, para dar ali uma frescura. Essas são as minhas sugestões para servir. Eu gosto de o comer assim, especialmente se estiver quente, ainda assim meio morno, não preciso mais nada, mas são 2 ideias de acompanhamentos para ser mais completo. Pedro, há bocado sobrou um bocadinho de courgette. Exatamente. Olha, mostra-nos lá. Ela aqui está. Olha que não me esqueci. Portanto, ao fazermos as espirais, acaba por sobrar sempre esta parte central e um pouco na ponta, porque é mais Isso vai para o lixo? Não. O meu conselho é que usem na sopa que fizerem, que utilizem estes pedaços. Aqui foi só mesmo este porque fizemos aqui pouquinho, mas quando se faz uma quantidade grande acabam por sobrar bastantes pedaços e não há necessidade de estragar isto. Colocar na sopa é uma excelente opção. Pronto, já voltamos para ver como é que ficaram os pratos. Quem está em casa que viveu esta pandemia e que perdeu os seus entes queridos, que não pôde fazer um funeral digno, o que falar para essas pessoas? Podem fazer aquilo que nós há bocado falámos, não é? De tentar criar em casa um ritual. Sim. Agora que ainda não podemos, também acho que ainda é 10 pessoas agora neste momento. 10 pessoas. Não é? Acho que é 10 pessoas. Portanto, já é bom porque já abarca um maior número de pessoas próximas, mas mesmo assim muitas pessoas ficam de fora. Sim. Então pode-se criar, e agora que também já podemos começar a ir um bocadinho às casas uns dos outros, ou a sair, podem-se juntar em algum local e fazer um ritual. Não é? Escrever mensagens para essa pessoa, falar dela, fazer aquela caixinha onde colocam situações até engraçadas que viveram, coisas que vão marcar, palavras que vão marcar. Isso tudo é importante. Os americanos fazem isso. É muito giro. E os irlandeses. Não é? Eles muito festejam. Eles festejam, não é? Interessante. E não está, aliás, está muito correto no sentido de promovem o falar da pessoa, promovem recordar a pessoa e para quem está num processo de luto, poder ouvir coisas boas, engraçadas e perceber que aquela pessoa foi importante na vida dos outros, deixou uma marca na vida dos outros. É muito importante e também ela própria poder falar, porque é uma fase em que a pessoa quer falar dela. O enlutado quer falar de quem faleceu, é uma necessidade. E quem está à volta precisa de ser essa escuta ativa. Ia-te perguntar como é que a família pode ajudar um enlutado, familiares e amigos. Ser essa escuta, ser essa presença, não esquecer de um telefonema, porque mesmo estando neste confinamento, nós podemos ligar. E temos os meios, internet, telefone, graças a Deus. Às vezes, fazer uma refeição, ir lá deixar a refeição. Nem tem que entrar em casa, mas fazer a refeição, porque há coisas muito práticas do dia-a-dia que naquele momento passam completamente ao lado. E também é uma forma de alguém pensou em mim. Eu não estou sozinha. Está a cuidar de mim. Exato. Não é? E é preciso cuidar mesmo, porque se a pessoa deixa de comer, alguém tem que cuidar e poder estar ali ao lado e a pessoa sentir que tem alguém, mesmo que às vezes a gente vá lá e a pessoa nos feche a porta na cara e diga eu não quero falar com ninguém, mas ela percebe que há quem esteja com ela para a altura em que ela precisar, para a altura em que ela se sentir pronta para o fazer. E depois, quando isso tudo passar, isso vai ficar marcado. Porque a pessoa vai se lembrar, olha, naquele momento que eu mais precisei, aquela pessoa estava lá. Exatamente. É importante. Essa presença. Marta, obrigada. Tínhamos muito mais a conversar. Eu é que agradeço imenso a oportunidade de poder estar aqui, de poder partilhar um pouco. E é sempre um gosto que eu venho aqui. E é uma alegria ter-te connosco. E quem está em casa, se não está a conseguir viver bem o seu luto, busque ajuda. Não viva nada sozinho, não é, Marta? Isso é importante. Isso mesmo. As pessoas terem essa noção.
para não ficarmos doentes, não é? Isso é evitar importante. Algo pior. Exato. Pedro, olha que lindo! Está a empratar então o nosso crumble. Ai, meu Deus do céu! Estes dias em que vem o Pedro, isto é uma alegria aqui na casa, porque sempre coisas deliciosas. Bom. E que nós nem imaginávamos, assim, com vegetais, aquilo que se pode fazer. Exato. A nossa intenção é sempre dar estas alternativas, mas sempre lembrando aquilo que é a nossa base, a nossa tradição também. Não deixar cair a tradição só porque temos ou somos forçados ou optamos por eliminar alguns alimentos. Sim. A ideia é que seja uma alimentação saudável mas saborosa. E que seja saborosa. Não nos adianta nada comer só saladas porque é saudável se não tirarmos nenhum prazer da refeição. Sim. E essa tem sido sempre a nossa intenção e aqui no programa temos tentado trazer sempre receitas que se alinhem com essa ideia. Sim, isto para quem é intolerante, por exemplo, ao glúten, neste crumble... Neste caso eu utilizei aveia. Sim, mas pode-se usar aveia sem glúten. Se for aveia sem glúten, certificada sem glúten, é perfeito para quem é intolerante. Naquele caso já não. Mas pode usar o tofu. Sim, existem outras alternativas. Sim. Mesmo fazer uma bolonhesa com lentilhas também é uma excelente alternativa. Sim, portanto, sim. É outro tipo de sabor. O sabor vai ficar ligeiramente diferente, mas também é uma boa opção. E aqui temos então uma sugestão. Bolonhesa. A bolonhesa de seitã, que está lindíssimo e o cheiro é divinal. E temos também o crumble de maçã, que, olha, eu sou apaixonada por crumble de maçã. E o cheirinho, vou-lhe dizer, não está nada diferente, até parece estar mais intenso do que o que nós costumamos comer. Pedro, muito obrigada. Obrigado, eu. E quem quiser visitar a página do Pedro, Cancha, no Facebook. Cozinha Vegetariana, exatamente. E fazer a sua encomenda, então, para ajudar também e para provar, fazer uma experiência diferente. E também, quem for vegetariano, olha, aqui está uma opção que pode fazer e pode fazer a sua encomenda no restaurante Cancha. E me despeço de si com este cheirinho maravilhoso e divinal que está aqui no estúdio e aproveito, faça as receitas em casa e experimente. É sempre bom nós experimentarmos coisas novas. Até ao próximo programa, se Deus quiser.